Bem-vindos a mais um vídeo da Escola Clássica e, antes de mais nada, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal da Escola Clássica para sempre receber mais desses vídeos que nós fazemos aqui, mais desse material que nós estamos disponibilizando para vocês a todo momento sobre latim, grego, humanidades, sobre assuntos diversos também, todos relacionados ao nosso trabalho que desempenhamos na Escola Clássica. Certo? Então, hoje, seguindo a mesma lógica e seguindo a mesma estrutura, mais ou menos, do assunto, né? De um vídeo que nós fizemos nesse mesmo período, sobre o que a língua pode descrever, né? O que a língua latina retrata do universo. Eu mencionei lá naquele vídeo, e eu vou relembrar tudo aqui. Vou relembrar brevemente a parte principal que envolve isto que eu vou fazer aqui hoje nesta aula, que é a parte em que a língua começa, que a língua é capaz, que a língua passa a ser capaz de descrever figuras, né? A língua passa a ser capaz de descrever realidades abstratas, mais abstratas. Então, nós sabemos, tá? Facilmente, nós compreendemos que primeiramente, não somos capazes de denominar, né? Então, quando criança, nós precisamos aprender a denominar o nome das figuras, nós devemos aprender a dar nome a figuras geométricas, nós aprendemos a dar nomes a objetos, certo? E nós precisamos sempre, quanto mais nomes nós soubermos, quanto mais nós tivermos essa capacidade de denominar aquilo que estamos vendo ou até de descrever com alguma outra coisa, nós dizemos aquilo é parecido com a meia-lua, este movimento é da meia-lua, ou seja, na verdade seria um semicírculo, mas nós não vamos dizer nessa linguagem, nós vamos expressar com outras figuras, né? Algo que parece um pilar, algo que parece uma árvore, então nós vamos descrever às vezes até formas da arquitetura que são mais, digamos assim, que são formas geométricas que são resultantes, né? São resultado de uma abstração maior, nós vamos descrever com algo da natureza também. E também para trazer algo da natureza, nós precisamos às vezes descrever algo da natureza que tem formas complexas, nós também precisamos simplificar essas formas ao modo da nossa capacidade linguística. Então, eu falei sobre exatamente isso num desses vídeos que nós temos aqui, sobre a capacidade de retratar, que é a capacidade da língua latina de retratar a vida, e é por isso que nós temos essa capacidade nas nossas línguas neolatinas, na nossa ciência e no nosso vasto conhecimento, pelo menos impresso em livros, né? Não que seja sempre atualizado nas nossas mentes, mas impresso aí nós temos um vasto conhecimento e nós somos capazes de descrever muitas coisas com uma língua, né? Nós somos capazes aí de penetrar no mundo que vai muito além da realidade visível. E hoje eu vou mostrar como nós podemos fazer isso, como nós podemos fazer um exercício, né? Ou melhor, como nós podemos ver como essa língua fez isso numa determinada situação. Como a língua latina descreveu a construção, descreveu o processo construtivo, ou até mesmo a definição, como a língua latina descreveu a construção de uma esfera. Como se constrói uma esfera, certo? Então, antes de mais nada, nós podemos dizer assim, que todos nós já sabemos o que é um círculo, certo? Então, o que é um círculo? Círculo é uma figura cujos pontos são todos equidistantes de um centro, né? Olha só, aqui já começa a ficar mais complicado, mas nós podemos dizer que um círculo é uma figura conhecida. Círculo ou uma bola, por exemplo, nós conhecemos também, nós sabemos que ela tem um formato circular, certo? Quando nós falamos numa esfera, nós precisamos falar da esfera, e falar da construção da esfera, geometricamente nós precisamos usar de certos artifícios, né? Nós precisamos usar de certo vocabulário que não é muito comum. Então nós não vamos poder ficar sempre dizendo que o círculo é como a lua,
né? Ou que uma esfera é como uma bola. Isso não faz sentido, nós queremos descrever a esfera dentro do seu próprio sistema geométrico, né? Ela é formada pelo que geometricamente? Qual é a origem dessa esfera? Nós queremos saber o que origina, então, essa figura. E a língua latina alcançou essa capacidade, nós podemos dizer até que rápido. É claro que antes disso os gregos já fizeram, nós temos lá os elementos de Euclides, onde há a descrição, a melhor descrição dentro do próprio sistema geométrico, né? Nós temos a descrição do que é uma esfera, mas logo depois, com as traduções, a língua latina também foi capaz de fazer isso, e o nosso vocabulário hoje, da língua portuguesa e das outras línguas, ainda continua usando o vocabulário latino para descrever essas realidades, certo? Ou, em maior parte, o vocabulário latino. Nós temos o texto seguinte sobre a descrição da esfera. É assim: Sfera est transitus. Transitus circumferentiae dimidii circuli. Est transitus circumferentiae dimidii circuli. Então, olha só, está falando aqui da circunferência de um meio círculo. Por que essa redundância toda? Parece redundante falar meio círculo e falar circunferência, mas aqui nós estamos falando de um processo, do próprio processo de formação do círculo, né? Então nós temos aqui circumferentiae, que vem de circunferentia, ou seja, nós estamos usando o caso genitivo, quer dizer que é o trânsito, transitus est, né? Então esfera est transitus, ou seja, um movimento, pode ser um gesto, mas que vai de um ponto ao outro. Transitus circumferentiae dimidii circuli. Mas nós vamos entender agora o que é circumferentiae dimidii circuli. Circumferentiae é um movimento de circunferência. Então, da circunferência, ou seja, de circumferens. Então, vem aí de circumferens, ou seja, traçar um círculo. O movimento de traçar um círculo. É isso que essa palavra descreve por inteira, né? Então, esfera, notem que a palavra é a mesma da língua portuguesa, com alguma diferença na escrita e um pouquinho na pronúncia, mas é a mesma palavra, esfera. Sfera est transitus circumferentiae dimidii circuli. Ou seja, do movimento de circunferência do que? De um meio círculo. Então nós temos aí o que é a esfera? É um movimento, ou seja, é movimentar de algum modo, ainda não sabemos qual é, continua na descrição aqui, mas é resultado de um movimento, de um trânsito aqui nesse sentido, trânsitos, circunferência, da circunferência, desse movimento de rotação, tá? Desse movimento de rotação, de ser, né, de algo que é rotacionado, circunferência de midii circuli, de um meio círculo. Ou seja, nós podemos imaginar só com esta frase, nós já podemos imaginar o que está acontecendo. Então, nós temos um meio círculo e nós giramos meio círculo. Circumferentiae de midii circuli. Quotients, agora fica um pouco mais difícil. Quotients fixa diâmetro. Quotients fixa diâmetro. O que está fixo pelo diâmetro, né? Então aqui ele pergunta, aqui ele diz, quotients fixa diâmetro quousque ad locum suum redeat. Circumducitur. Então aqui ele está expressando o que acontece, que tipo de movimento é esse e como ele funciona. Quotients significa de muitos, quantas vezes necessárias forem. Quotients significa isso, nesse contexto aqui. Quotients fixa. Então o que o que foi fixado nesse sentido aqui? Circumferentiae de midii circuli. Então, a circunferência seria, então, fixa. Quotients fixa diâmetro, num diâmetro. Ou seja, nós temos ali um diâmetro, tá? Nós temos aí essa imagem de um eixo,
quotiens fixa diâmetro quousque ad locum suum redeat. Então, fixa pelo seu diâmetro, ou seja, esta metade, tá, de midi circuli, ou melhor, esta circunferência, será fixa por um diâmetro, quousque ad locum suum redeat, de modo que esta figura volte ao seu ponto de origem nesta volta, nesta revolução. Id sfera est tale rotundum et solidum quod describitur abarcu semicirculi circunducto. Então a esfera é isto que é descrito, aqui nós temos esse describitur, que significa justamente, nós temos um verbo na voz passiva aqui, describitur, aquilo que é descrito, describitur. Não vamos dizer describit, mas describitur, porque é aquilo que é descrito. Quod describitur abarcu, pelo arco, então, pelo arco, é descrito pelo arco de um semicírculo, circularmente conduzido, né? Que rotaciona circularmente. Então nós temos essa imagem aqui de que nós estamos girando uma figura e ele descreve com toda essa gramática aqui que é necessária, né? E com todas essas palavras que vêm justamente de outras realidades, né? É claro, são usadas antes para descrever realidades geométricas, para falar de abstrações geométricas, são usadas também para outras funções. É claro que são, às vezes, atos, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui este circunducto, ele pode ser, é claro que circunductus pode ser um adjetivo, mas antes vem de um ato de conduzir circularmente, de revolucionar ou de movimentar algo circularmente, circumducere. Então vem desse verbo, né? Circumducere. Ou seja, conduzir circularmente seria algo mais ou menos assim. É claro que nós não podemos traduzir literalmente. Eu vou ler então aqui a descrição completa da esfera. Sfera est transitus circumferentiae de midi circuli. Quotiens fixa diâmetro quousque ad locum suum redeat circunducitur. Aqui circunducitur também está na voz passiva. Id est sfera est tale rotundum et solidum quod describitur abarcu semicirculi circunducto. Então, abarcu semicirculi circunducto. Eu espero que vocês, tomando esse texto, melhor possam aqui compreender exatamente o que é cada palavra. Podem pesquisar também, podem procurar no dicionário. Mas a ideia aqui é muito simples, é mostrar como a língua latina é capaz, né, de nos dar esse vocabulário e de descrever esta descrição, de fazer uma descrição de uma figura geométrica que é a esfera, ou seja, é um movimento de um semicírculo através de um eixo preso pelo seu diâmetro, um semicírculo que é preso pelo seu diâmetro. Nós temos exatamente isso, uma meia-lua ali, que é rotacionada. Então essa figura é rotacionada e forma a esfera. E aqui tem mais ainda algumas características. Então ele diz assim: id sfera est tale rotundum, ou seja, é redondo, aquela figura redonda, et solidum. Quando nós dizemos que algo é sólido, em geometria nós queremos dizer que não está descrito num plano, mas deve ser descrito em mais de um plano, né? Ou está descrito num espaço tridimensional. Isso seria algo redundante, né? Não seria redundante, na verdade, mas seria num espaço tridimensional, certo? Então nós temos aí, se nós formos escrever em eixos, nós dizemos que esse espaço teria dois eixos. O eixo nós poderíamos representar pelo eixo x,
e Y, depois pelo eixo Z, por exemplo. Né? Então nós temos ali esse plano básico que descreve uma superfície apenas e depois aquilo que descreve uma altura ou profundidade. Então, para descrever essa figura que é tridimensional, que é sólida, é uma figura sólida. Lembrando que as figuras sólidas começam justamente quando figuras planas, ou seja, descritas nos planos, começam a ganhar altura ou profundidade. Já são detalhes de geometria, mas aqui é muito interessante. Eu acredito que muitos dos nossos alunos tenham esse conhecimento geométrico básico, tá? Mas é muito interessante saber como a língua latina descreve essa figura aqui tão importante para a geometria e que foi o próprio motivo pelo qual outras figuras menores tiveram de ser tão bem descritas até que nós chegássemos a esta figura perfeita, que é a esfera, ou dita perfeita, né? Então, muito obrigado, ficamos por aqui, curta o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal da Escola Clássica para sempre receber vídeos como esse. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, pode deixar aqui no vídeo e nós esperamos que seja de uma boa utilidade, de grande utilidade para os seus estudos. Muito obrigado!